Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso aí de Introdução à Manuscritologia do Novo Testamento. E nessa aula vamos falar sobre testemunhos importantes do Novo Testamento. Então vamos lá? O que é um testemunho? O testemunho é cada documento, cada evidência que nós podemos considerar, num sentido mais amplo, como texto original, escrito em grego, mas também em outras línguas, que compõe aí a rica variedade de textos transmitidos, textos esses do Novo Testamento ao longo da história da igreja. E existem três tipos de testemunhos manuscriturísticos no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós estamos falando dos mais importantes, que são os manuscritos gregos. O Novo Testamento, pessoal, como você já bem sabe, foi escrito em língua grega. E esses manuscritos que foram escritos, particularmente no século 2, 3, 4, 5, 6, são manuscritos muito importantes porque reproduzem, até por causa da pouca distância em relação aos originalíssimos, uma fidelidade em grau, vamos dizer assim, muito grande, que vai ser transmitido aos manuscritos mais, vamos dizer assim, recentes. Então, os manuscritos gregos são muito importantes. Em segundo lugar, nós temos as citações dos textos neotestamentários feitos por autores cristãos antigos. O fato importante é que esses cristãos antigos, que nós chamamos de pais apostólicos, ou num sentido um pouquinho mais amplo de patrística, nos seus documentos teológicos tinham um costume de citar muito texto do Novo Testamento. Para você ter uma ideia da importância dessa citação, que era feita pelos primeiros pais apostólicos, pelos pais orientais em grego, se nós juntássemos todas as citações, nós poderíamos formar o texto do Novo Testamento com relativa fidelidade, sem precisar dos outros tipos de testemunho que nós temos. Então, Clemente, Tertuliano, Orígenes, toda essa galera que começou a produzir conteúdo teológico a partir do século II, III e IV, vão reproduzir o Novo Testamento que eles tinham à disposição. Então, pode não ser que seja uma fonte primária em termos de importância, mas aquilo que eles citam daquilo que eles tinham disponível, que é uma fonte antiga e por causa disso é uma fonte importante. Outro tipo de testemunho, agora um testemunho, vamos dizer assim, que corrobora o texto, vamos dizer assim, mais original e que traz interpretações mais, vamos dizer assim, variadas, são as traduções. Porque a partir do século II, por exemplo, o texto do Novo Testamento começou a ser traduzido para outras línguas, Outras línguas no contexto oriental, por exemplo. Copta, no norte da África, por exemplo. Línguas importantes, o siríaco na região aí da Síria e também da Palestina. Então, essas traduções antigas trazem percepções sobre conceitos, sobre o significado das palavras do Novo Testamento em grego, num contexto mais antigo, que nos ajudam a entender com uma profundidade boa o que os autores bíblicos eventualmente queriam dizer com o seu texto. Então não é tão raro a tentativa de nós compararmos essas traduções ao texto original e ver como que era a percepção até teológica desses cristãos que traduziram para suas línguas o texto em grego. Então, esses são os pontos que nós podemos definir como testemunhos. Pelas contas apuradas até o ano de 2011, existem números mais recentes que você pode até consultar no Münster Institute of the New Testament Textual Research. Se você googar isso daí, você vai cair lá. Mas números, vamos dizer, um pouquinho mais antigos, mas que ainda assim dão uma ideia sobre a dimensão daquilo que nós temos como testemunho, como evidências manuscriturísticas do Novo Testamento. Nós temos cerca de 6.000 testemunhos do Novo Testamento. Isso supera de longe, mas de goleada, textos clássicos da antiguidade grega, por exemplo, de Platão, Aristóteles, que não chegam a 100. Então o texto do Novo Testamento, ele tem milhares de
documentos, de cópias, e todas essas cópias elas são comparadas dentro do exercício de crítica textual. E considerando toda essa variedade, é muito pouco, em termos relativos, aqueles trechos que nós realmente poderíamos considerar como teologicamente problemáticos. Então, para você ter uma ideia, nós podemos listar e classificar esses testemunhos em pelo menos 4 formas. Em primeiro lugar, os documentos em papiro, que foram compostos entre o século II e o século XVIII, né? 125 documentos por aí. Os documentos maiúsculos, aquilo que nós chamamos de unciais, nós vamos ver esses conceitos mais para frente, entre o século III e o século XI, mais ou menos 284 documentos. Os documentos escritos em letra minúscula entre o século IX e o século XIX, 2.820 manuscritos. E os lecionários, que dá um número de 2.377. Então, aproximadamente, nós formos considerar até o número de hoje, dá um pouquinho mais de 6.000 documentos que, de alguma maneira, corroboram e confirmam que o texto que nós temos em mãos, texto grego, é um texto de alta fidelidade. Embora nós não tenhamos os originais, né, os autógrafos, nós podemos, com relativo conforto, afirmar que o que nós temos reflete quase que absolutamente o texto originalíssimo, o texto escrito pelos apóstolos. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!